O nome que vocês deram lá no passado ao Centro Acadêmico Elias Boaventura, você não imagina o peso que isto representa para a história desta universidade e para a história da Igreja Metodista no Brasil. Elias Boaventura, na minha opinião, foi o maior educador do século XX desta igreja aqui no Brasil, não só da universidade, mas certamente aquilo que ele fez pela educação brasileira. E nem tanto pelas suas reflexões, que são profundas, mas pela sua coragem, por acreditar que era possível tantas coisas que muitos não acreditavam. Então ele foi um revolucionário e ajudou a construir essa imagem que a Unimep hoje tem no Brasil e fora do Brasil. Então o nome Centro Acadêmico Elias Boaventura talvez seja o nome mais forte que nós temos aqui dentro da universidade. Quem foi professor Elias na minha vida? Eu conheci em 83, já tinha ouvido falar, né, do compromisso dele, né, com as lutas da cidade, a luta com os povos oprimidos, a luta pelo direito humano, a sua capacidade política e na área da educação, né? Mas acabamos atuando juntos em vários movimentos, né? O MODEC, um movimento político, né? E no contato quase que diário, quase que semanal, pude conhecer a pessoa do professor Elias, né? Não só como teólogo progressista, né? Mas como humanista, né? Como uma pessoa que tinha uma sabedoria muito importante com relação às questões políticas, né? Como ele sabia tratar, né? Como mineiro, como um velho político mineiro, né? As questões políticas, né? A luta de poder, né? Dentro dos partidos, dentro da cidade, né? E a sua visão humana com relação, né, à população, né, aos mais carentes, né? O seu olhar era um olhar de compromisso muito sério, né? Colocava todo o seu saber político, todo a sua ação da universidade em função de construir um mundo melhor para essas pessoas. Professor Elias, para mim, significou, significa e vai ser eternamente presente na minha vida. Foi uma pessoa muito importante, pessoa com quem eu convivi por longos anos, ou melhor, por 34 anos e 11 meses. Pessoa que me passou muito, aprendi muito. Foi um mestre, um amigo, um irmão. Bom, eu conheci o Elias quando nós estudamos juntos no Grammy, em 1954, né? Nós entramos juntos para o Grammy, no internato. Elias foi um líder nato, né? É uma pessoa que conseguiu liderar vários compartimentos lá dos alunos internos. Ele foi inspetor do externato, enquanto eu era inspetor do internato. Elias é uma pessoa humana, ele sempre preocupado com os menos favorecidos, né? E Elias representa uma inteligência rara, né? Inteligência rara, um homem de uma fibra muito grande.
Mas em 1978, ele me convida para vir para a Unimep, para ajudá-lo. Ele estava assumindo a reitoria e eu pedi um prazo a ele de 6 meses, porque eu estava muito bem em Belo Horizonte, né? Estava bem estável, para poder aceitar. E nós combinamos um encontro no Grêmio daí há 6 meses. Eu pensei que ele ia desistir, mas ele não desistiu, não. E eu, então, acabei largando tudo, consultando a família, os amigos, os meus superiores, bispos, né? E eles me convenceram a vir trabalhar na Unimep. Cheguei, fui chefe de gabinete dele, fui vice-diretor, naquela época, do Centro de Ciências Aplicadas, né? E depois fui assessor jurídico de 78 para cá, em toda a gestão dele, e também quase o final da gestão do professor Almir. Eu conheci o Elias Boaventura em torno de 1972, quando ele foi trazido ao Lions por intermédio do Célio Câmara. O Elias Boaventura, para o Lions, foi um orgulho, uma vez que um companheiro leão muito ativo, uma personalidade maravilhosa, era um conselheiro eficaz, muito comedido nas críticas, mas tinha lutava muito pelas suas ideias, pelos seus ideais. O Elias Boaventura foi com toda a ocupação que ele tinha na vida, ele não deixava de comparecer às reuniões de Lions. E nessas reuniões sempre tinha o seu dedo de orientação, o seu dedo de ensinamento para todos os companheiros do Lions. Falar do professor Elias, meu amigo professor Elias, é difícil e ao mesmo tempo fácil, já que fomos amigos por, digamos, quase 30 anos. Acho que quase 30 anos exatamente. Quando eu cheguei a Piracicaba, conheci ele como professor brilhante, que foi, da Unimep, e depois principalmente como reitor da Unimep. Ele foi, vamos dizer, fez uma gestão magnífica, vamos dizer, principalmente porque abriu a Unimep à comunidade, principalmente à comunidade de base, e por isso então ele foi muito reverenciado por todos nós pela sua gestão muito democrática, muito progressista. Dessa forma, então, eu conheci o professor Elias como admirador dele. Bom, acho que é importante dizer que o Elias trabalhou durante 25 anos no programa de pós-graduação em educação. Ele estava vinculado ao núcleo de História e Filosofia da Educação, onde ele coordenava uma linha de pesquisa sobre educação e protestantismo, né? Nesse período em que ele trabalhou lá, ele orientou em torno de 12 dissertações de doutorado e 12 teses de doutorado e 30 dissertações de mestrado, vinculadas a essa temática da educação e do protestantismo, mas também a outras, como outras que o preocupavam, que o mobilizavam, como a questão da universidade no Brasil, a questão dos movimentos populares, da educação popular, né? E questões relativas às exclusões sociais também. O professor Elias Boaventura foi um grande amigo, colega. Tivemos oportunidade de, em muitos momentos, trabalharmos juntos, tanto na instituição como em outras esferas. Eu tive o primeiro convite dele para um trabalho na gestão dele na área do esporte. O professor Elias foi o grande idealizador da Associação Desportiva Unimep. Ele teve a ideia, na época, juntamente com o prefeito, criou esta associação que marcou a sua presença no esporte brasileiro e, inclusive, além fronteiras. A Associação Desportiva Unimep, da Paula, da Blanca, da Vânia, de tantas jogadoras de nome, existiu
porque quem pensou nela foi o professor Elias. Do professor Elias, eu vejo o professor Elias assim como um ícone da resistência, né? Sua ousadia foi importante porque ela projetou a Unimep no cenário nacional, né? Todos os eventos que ele promoveu na universidade como reitor, né? Extrapolaram os muros aí da universidade, né? E uma ousadia política, porque tudo isso ocorreu na época da ditadura, né? Penso que me cabe lembrar, como diretora da Faculdade de Ciências Humanas, da sua trajetória acadêmica indissociável de sua atuação política e exercício incansável de humanidade. O professor Elias, assim como uma pessoa bem-aventurada e que espalhava essa bem-aventurança, ele captava e expressava uma dimensão coletiva muito forte. Ele captava essa esperança pelos direitos humanos, pela justiça social, pela solidariedade, pela democracia. E foi com essa dimensão que ele fez com que a universidade se defrontasse e dialogasse, enquanto reitor e nos diversos projetos que ele esteve à frente, como o Projeto Periferia, e enquanto professor da graduação e pós-graduação também. O professor Elias Boaventura teve uma importância fundamental ao movimento estudantil nacional, à União Nacional dos Estudantes, quando da realização dos congressos da UNE de 1980 e 1982, os primeiros após os anos de chumbo, os anos da ditadura militar. Ainda sobre os auspícios do governo não eleito pelo povo, que se instaurou nesse período, a UNE não tinha onde se organizar para eleger a nova diretoria, apesar de já a repressão já estar baixando a guarda. E o professor Elias organizou aqui na Unimep estrutura suficiente, além de condições políticas para a realização do evento. Foi mobilizada a prefeitura do município, à época o prefeito João Rema, que juntos concederam as estruturas necessárias, além do apoio. O professor Elias, por exemplo, esteve reunido à época com o ministro da Justiça dos Militares, onde ele garantiu um salvo-conduto de que não haveriam prisões arbitrárias e que não haveriam perseguições aos líderes estudantis que estavam aqui em Piracicaba. Bom, pelo tempo que eu estou na universidade, desde 1987, ele sempre teve uma importância, tanto como professor, mas para a Associação dos Funcionários, quanto provocador da criação da associação. Foi na gestão dele que, em 79, ele provocou os funcionários para ter um órgão representativo dos funcionários. Houve uma certa desconfiança dos funcionários, mas, enfim, no dia 1º de maio de 79 foi criada a Associação dos Funcionários. Posteriormente, com as lutas dentro da universidade e de reivindicação, foi criado o Sindicato dos Auxiliares, hoje presidido por João Manuel dos Santos. Tivemos nesse período sempre o respeito do IEP com relação à representatividade dos funcionários, no CONSUM, CONCEP, nas negociações dos funcionários. Então, o professor Elias, para a Associação dos Funcionários, teve muita importância. Tanto é que em 2006, quando a associação fez 27 anos, nós outorgamos a ele a presidência de honra da associação. Muitas vezes a gente havia discussões sobre tal ou tal assunto, ele sempre era o último a falar. Esperava e dava a sua conclusão, que era muito importante. Tinha aquela sabedoria, tinha aquela proposta de sempre no caminho de um mundo melhor para essas pessoas. Então, o professor Elias foi um espelho para mim, né? Foi uma pessoa que eu aprendi muito, né? Eu acredito que muitos jovens, muitos estudantes, ou muitos professores aprenderam também muito com ele. Foram 35 anos de convivência com um mestre. Mestre que diariamente passava lições que ficaram gravadas, que foram postas em práticas e serão postas em práticas daqui para frente, porque são lições que ficaram na minha vida. E na vida profissional,
Foi crescimento, foi o mesmo crescimento, porque a minha vida profissional tornou-se praticamente o convívio com ele, o aprendizado, o dia a dia. Pois nós não era um chefe e uma funcionária, uma secretária, era um amigo, e eu tenho certeza que ele também me considerava como amigo, como amiga. Trocávamos ideias, confidenciávamos problemas. O Elias representa, o Granberry, ele é considerado um ícone, é um respeito de uma coisa maravilhosa que existe. E aqui na Unimep, ele conquistou realmente o professorado, os funcionários, ele preocupava sempre com as faxineiras, né? Então era uma pessoa humana, uma pessoa muito humana e uma pessoa que dá atenção a todo mundo, cumprimentava todo mundo, né? E por isso ele era muito querido, muito querido. Conheço ele também como pai, porque os filhos deles foram meus clientes e posso garantir que o Elias Boaventura foi um muito bom pai. Evidentemente que ele não frequentava muito o consultório, que ele levava era a esposa, os filhos, mas sempre, logo depois das consultas, vinha um telefonema dele querendo saber o que acontecia com os filhos. Então, nada como... O pediatra é um dos profissionais que mais reconhece um pai e uma mãe, a qualidade de um pai e a qualidade de mãe. Então, eu posso dizer que o Elias foi um grande pai, um grande companheiro que deixou, evidentemente, uma lacuna muito grande no nosso lar. Tão importante era ele que foi através dele, devido à sua simplicidade e à sua competência, que trouxe para Piracicaba o Prêmio Nobel da Paz, Adolfo Pérez Esquivel, junto com o Lions Leste, a que ele pertencia. E ele adorava tanto o Lions Leste, que no final de sua vida agora, devido às suas doenças, ele falava que já não podia frequentar com tanta assiduidade, ele colocou a sua esposa como companheira leão. Isso prova, evidentemente, que ele era um leão que conhece o que é o Lions e que soube, digamos assim, transmitir a todos nós os seus conhecimentos, que era uma pessoa por demais culta. No início da década de 80, passamos a militar juntos. Estávamos logo após o término da ditadura, o início da democracia no país, em que, vamos dizer, nós, militantes clandestinos, digamos assim, lutando pela democracia do país, passamos a vamos dizer, escolher um partido político aqui em Piracicaba. E nos juntamos então ao PDT, que era liderado pelo professor Elias, que era um grande brisolista, com certeza. E então passamos a militar juntos, nosso grupo político, junto com o grupo político do professor Elias, no PDT. E nesse partido, então, militamos muito tempo, e somente há pouco tempo é que nós, do PDT, resolvemos passar para o Partido dos Trabalhadores, que foi o nosso último partido em que militamos juntos, com muitas lutas, muitas vitórias e também muitas derrotas, porém muita alegria, já que o professor Elias era um militante muito exemplar. Ele gostava sempre da militância junto às bases, junto à população, junto ao povo na rua, e também muita alegria. Ele não gostava de reuniões muito sérias, o que ajudava muito a tornar mais agradável a nossa militância juntos. Talvez eu pudesse dizer que assim, o principal legado do professor Elias Boaventura para o programa de pós-graduação em educação
tenha sido, acho que em primeiro lugar, a sua defesa intransigente de uma universidade autônoma, democrática e socialmente comprometida, não é? Tanto nos seus trabalhos acadêmicos quanto na sua luta política, na Unimep e fora dela, né? Uma coisa marcante também, eu acho que é a questão da tolerância, né? A crença que o professor Elias tinha no valor positivo da diversidade, né? Ele trabalhava muito bem, ele admitia muito bem essa possibilidade de diferentes posições, tanto do ponto de vista político quanto religioso, né? Nós, como esportistas, e eu falo aqui como esportista, queria marcar de forma indelével este fato, porque ele, na época, além de promover o esporte, de dar condições para muitos jovens estudarem, porque esses jovens que vinham para a instituição para praticar o esporte tinham o apoio da instituição, inclusive com bolsa de estudo, mas também foi quem descobriu que poderia, através do esporte, fazer um marketing muito grande da instituição. Eu vejo também o nosso professor Elias com muita cumplicidade com a Unimep, né? Que é o sindicato dos docentes da nossa universidade, em dois grandes momentos. Primeiro, na janeirada de 1985, quando nós tivemos aí uma intervenção da Igreja Metodista, né? Onde toda a comunidade ocupou o Campo Centro e, através daquela resistência, nós conseguimos aí restituir, né, a ordem e o respeito ao nosso estatuto e regimento. E no segundo momento foi a dezembrada em 2006, quando uma nova intervenção, né, foi feita aqui na Unimep, e nesse período, né, de lá para cá, o professor Elias nos ajudou bastante na sua luta, né, em relação à defesa da universidade e do corpo docente. Como ele chamava a nossa querida Unimep, ele chamava de PMNU, né? Escreveu vários artigos no jornal. Como professor, o professor Elias encarnava a verdadeira figura do pedagogo, porque com ele nenhum aprendizado dispensava a viagem, o trilhar do caminho, os pés no chão. A experiência de ser aluno ou aluna do professor Elias era uma experiência de partida, de saída do aconchego, de sair do colo da mãe, da sombra oferecida pela casa do pai, sob o sol, sob a chuva, fora de abrigos. Assim ele ensinava e oferecia a oportunidade de aprender. Acredito que em sua filosofia de ensino, a aprendizagem deveria sempre lançar errância, operar desequilíbrios, afastar a sensação de aconchego que o lugar comum oferecia. Até algumas passagens bastante interessantes que eu acho assim, importante frisar, da contribuição do professor Elias ao movimento estudantil, foi que mesmo à época o ensino privado ser um dos principais alvos da gestão da época da Uni, e ter sido muito criticado, assim, a questão de ser um reitor de universidade privada, o professor Elias, ele da mesma forma apoiava a Uni e apesar dessa problemática em 80 e 82 topou de novo estar realizando um congresso da Uni aqui na cidade. É muito importante para a história da entidade. Recentemente, no ano passado, na segunda semana universitária, também o professor Elias relatou um pouco para a gente do que foi esse período, de como foi a participação dele mesmo nesse período, nessa época da história da Uni. E assim, o que eu vejo assim, por final, é que atitudes como a do professor Elias trouxeram a possibilidade de surgir na história da Uni grandes líderes, como por exemplo, os presidentes aqui eleitos. Em 80 foi eleita Ana Clara Araújo, a primeira mulher a presidir a Uni. Em 82 o Aldo Rebelo, que é hoje ministro dos Esportes. Ou seja, o movimento estudantil tem esse caráter de lançar líderes, mas também nos piores momentos para a existência da Uni,
foram necessárias pessoas como o professor Elias que puderam propiciar condições para que a UNE tivesse fazendo seu trabalho e construindo o Brasil melhor. Eu realmente senti muito a perda do professor Elias. Gostaria que ele ainda tivesse muitos anos conosco, né, para compartilhar aquele saber, né, e aquele humanismo, né, que poucas pessoas no mundo têm. Foi esta pessoa que esteve presente não só na minha vida, mas na vida da minha família, que todos os consideravam e continuam a considerar como parte integrante da nossa família, dos nossos queridos que continuam sentindo a ausência dele e sentirão por muito tempo. A perda do professor Elias representa um vazio muito grande, porque pessoas como o professor Elias, é muito difícil de haver uma substituição, não há como substituir. É claro que outras pessoas vão assumir com outro perfil, com outra obra, né? Então ele representa para nós um ícone realmente. O Lions realmente sente uma lacuna muito grande com a falta do Elias. Fomos amigos, com certeza, nesses 30 anos. E o professor Elias, logicamente, deixa muita saudade, mas também deixa uma lição de vida para todos nós, como professor, como político, como amigo, como cidadão. Então eu só tenho que lembrar com muita saudade do nosso professor Elias. Ele teve um papel muito grande sempre, não só para o programa de pós-graduação em educação, mas para essa universidade, né, que vinha da capacidade que ele tinha de se indignar contra as injustiças, né, e de lutar, né, também contra elas. Eu acho que dentre tantas coisas que ele fez, em tantas áreas diferentes, eu queria deixar marcada a sua contribuição inestimável para o esporte piracicabano e para o esporte brasileiro. Para nós foi um ícone de resistência, sempre esteve do nosso lado, aceitou ser nosso representante no Conselho Universitário, quando a universidade se encontrava na mais completa anomia. Então nós devemos muito a esse companheiro, esse valoroso companheiro que foi Elias Boaventura. Levar de um lugar ao outro a máxima do pedagogo, atravessar fronteiras, fazer o educando olhar ao redor e alargar seu horizonte. Assim compreendo o significa sua trajetória nesses 30 anos de convivência, desde aluna da graduação em pedagogia até a docência na universidade. Encontrar um termo exato que sintetize alguém do porte intelectual e moral do professor Elias Boaventura é tarefa muito difícil. Isso porque ele possuía uma infinidade de atributos. Mesmo assim, vou delinear uma possível descrição. Há uma lição no Mágico de Oz que merece aqui ser resgatada. O que é necessário para ser um ser por inteiro? E a pergunta deduzida em um dos diálogos. É necessário pensar, é necessário sentir, é necessário agir. Mas o professor Boaventura não somente pensava, ele também amava. Ele sentia, possuía o dom de cativar pessoas, ao valorizar a participação de seus educandos, promovendo uma educação libertadora e integral. Tinha paixão por aquilo que fazia e um amor incomensurável pela vida de um modo geral. Além de pensar e sentir, por vezes o via agir, protestar contra as injustiças e desigualdades. Não foi indiferente, jamais o vi cruzar os braços, numa postura cômoda e quietista, quando uma situação dramática gritava por sua intervenção. O professor Boaventura, sem dúvida, foi uma figura extraordinária, um ser que conseguiu ser um ser por inteiro.
Com esse livro eu não sonhei muito. Eu sonhei e tenho sonhado com os outros que eu escrevi. Desmemória 1 e agora está saindo Desmemória 2.